Bom, gente, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, professor Noivo, muito obrigada pela taça que já me conhecia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu não conhecia a Unibrasil e estou assim, feliz de estar nesse lugar, assim, me senti bem à vontade. Eu vou subir aqui porque eu estou com o meu resuminho aqui no meu celular, porque senão eu vou ter que ficar toda hora abrindo, tá? Mas aí, se precisar, eu desço aí. Para mim sempre é muito bom falar sobre gestalterapia. Em primeiro lugar, assim, eu amo o que eu faço. Eu acho que logo que eu me formei em 1977, eu tinha 22 anos, né? Era uma menina. E naquela época, eu fui a 4ª turma de psicologia da PUC. Então, o que a gente tinha de formadores, eles vinham da psiquiatria, às vezes da pedagogia. A gente tinha muito pouco sobre psicologia. E a minha primeira, saindo da faculdade, eu logo comecei a trabalhar no Estado com crianças em situação de risco. Nessa época também, eu já senti que me faltava recursos para poder fazer frente ao trabalho de psicologia mesmo, e foi um tempo onde os argentinos viviam como a gente também, uma grande repressão, e tinha muito argentino que veio, muitos psicanalistas argentinos chegando no Brasil. Eu acabei fazendo uma formação longa em psicanálise, dentro de uma leitura lacaniana, e eu quero dizer aqui para vocês que realmente eu acho que a gente não tem que ser, quando eu falo de Gestalt, eu não coloco a Gestalt como a grande opção, eu coloco a Gestalt como a melhor opção para mim. Na verdade, com o que eu recebi, daquela formação, não foi suficiente para fazer frente para aquele trabalho que eu estava fazendo, e quando eu comecei também o atendimento, não tinha muito a ver com o meu jeito de ser, E foi tão impressionante porque depois de 11 anos trabalhando no Estado, eu acabei abrindo mão da psicologia. Eu até fui uma das professoras assim no início do curso da Tuiuti e tal. Eu abri mão da psicologia porque eu não conseguia, abrir mão do Estado, abrir mão da psicologia porque eu não conseguia ver na psicologia um caminho que realmente me trouxesse grandes mudanças, e não conseguia oferecer também para as pessoas. Eu realmente não via muito sentido na psicologia. Por 7 anos eu realmente abri mão da psicologia e acabei indo para o comércio. Acabei até tendo mais sucesso financeiro no comércio do que na psicologia, E nessa época eu estava vivendo uma crise existencial muito profunda, uma crise não só existencial, uma crise afetiva muito forte, no meu casamento. Eu tinha acabado de ter um filho e tal, e aconteceu uma situação interessante, que uma concunhada minha, que também foi atendida por um psicanalista na época também, e ela não deu conta de viver o que ela precisava viver, naquela situação. Não deu conta da forma como ela gostaria. E acabou vivendo, encontrando numa comunidade cristã um suporte para ela seguir em frente. E eu comecei a me aproximar dessa comunidade cristã e acabei me tornando, ali tinha um papel que era o papel de conselheira. E eu comecei a trabalhar dentro desse enfoque como conselheira, Eu venho do meio cristão, embora naquela época eu não tinha nenhuma afinidade com nenhuma religião, eu me considerava ateia, Vivia esse processo de aproximação dessa comunidade, e foi incrível, porque eu lembro de uma vez, eu estava fazendo um estudo, eu estou contando isso de como eu cheguei na Gestalt, porque às vezes é importante a gente saber, saber da pessoa que fala, Às vezes é importante não só que a pessoa fala, mas da onde ela fala. Eu estou contando da onde eu falo.
E eu fazia alguns estudos na minha casa, umas reuniões, e eu tinha convidado uma mulher que eu estava atendendo nessa comunidade, era uma advogada, e ela estava muito mal, ela estava tomando muita medicação psiquiátrica, e quando ela me ligou dizendo, olha, eu não consegui ir para a tua casa. Eu tinha a impressão de que eu andava no sentido, andava para frente, e eu tinha a sensação de estar andando do lado, né? De tão mal que ela estava com a medicação. Daí eu perguntei para ela, você precisa de alguma coisa? Ela falou, eu preciso sim, eu quero muito Coca-Cola e sorvete de creme, né? Aí eu saí da minha casa, fui para a casa dela, levei o tal da Coca-Cola, do sorvete de creme que ela queria, e quando eu cheguei na casa dela, eu fiquei impressionada de ver a bagunça que era. Ela tinha um piano, o piano estava alto, de correspondência, de, não abertas, muita bagunça, e ela estava com uma diarreia há alguns dias. Aí eu falei para ela, você não tem nada aqui na tua geladeira? Eu olhei, eu sou boa de cozinha, eu olhei na geladeira dela, e ela tinha um peito de galinha. Aí eu fiz uma canja para ela poder né, tomar só a Coca-Cola e o sorvete de creme. E foi impressionante, porque essa situação, eu acho que gerou um vínculo comigo muito interessante, porque a partir daí essa mulher, ela começou, a reprocessar muitas vivências que ela tinha, de abandono, de um vínculo muito utilitário que ela teve antes e tal. Enfim, eu me dei conta de que algumas coisas que eu aprendi que eram impossíveis ou eram absurdamente equivocadas de serem feitas, eu fiz. Eu não estava dentro de nenhum enfoque. Eu fiz e eu já me dava conta também, quando eu fazia psicologia, eu já me dava conta, eu ficava pensando, engraçado, né? Como é que pode? Os discursos de Platão ainda são atuais, né? Ainda nos tocam. E como é que esse troço, o Freud começa a escrever em 1895 e propõe um modelo que é um modelo de mudança, um modelo de acompanhamento, de fazer as pessoas não vão para a terapia só porque didaticamente se pede isso. Aliás, nem rende quando a gente vai fazer um trabalho somente didático, não é verdade? A gente vai porque a gente está necessitado, a gente está precisando de alguma mudança. E a gente sabe que as pessoas mudavam, né? Quem lembra, por exemplo, do filme Os Miseráveis, né? Aquele cara, ele muda. E ele muda por quê? Ele muda porque alguém olha para ele e diz, eu vejo você, eu confio em você, né? Quando aquele padre oculta que ele roubou o castiçal de prata, né? Aquele padre estava falando para ele, olha, eu não vou olhar para você só como outros te veem, eu te vejo diferente, né? Então, muitas coisas aconteceram antes desse modelo que a gente tem a partir de 1895, quando Freud começa a escrever. Então, algo já me inquietava. Com essa experiência que eu tive, né, de acompanhar essa pessoa nessa situação, eu comecei a pensar, puxa, alguma coisa, né, alguma prática deve existir que não só essa que eu conheço. E daí eu começo uma busca, né, que é uma busca assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer que não se limita só dentro de um enquadramento cristão? Eu queria alguma coisa que eu pudesse me garantir academicamente, né? Aconteceu uma situação de eu acabar, né, meu marido trabalhava na Volvo nessa época, e ele foi chamado foi transferido para fazer um trabalho lá, e eu fui para lá, e eu estava entre conhecer a sistêmica, que era uma linha que eu, assim, tinha vontade de conhecer, e Gestalt. E acabei me encontrando com a Gestalt, e realmente para mim foi um divisor de águas. Eu acredito em psicoterapia. Eu sei quem eu era e sei quem eu sou. Eu sei, e quando as pessoas chegam ao meu consultório, eu sempre digo, olha, terapia precisa funcionar. Se ela não está funcionando, eu não estou chegando aonde você está, ou você não está no seu momento, e terapia precisa ter começo, meio e fim. Eu realmente acredito que a gente pode, eu vendo aquilo que eu realmente acredito. E nessas circunstâncias eu encontro a Gestalt, né? Então, a
Gestalt, ela surge, né, uma coisa que eu queria comentar com vocês é assim, a coisa que eu menos gosto é chegar no final de uma palestra e perguntar, vocês têm alguma dúvida? E todo mundo falar, não. Ou eu não me fiz entender, ou eu não me fiz entender, ou vocês não prestaram atenção, ou as pessoas não prestaram atenção. Por isso, para mim, eu não tenho nenhum problema de ser interrompida, tá? Eu consigo me achar aqui e tal. Então, se vocês tiverem porque às vezes a gente fica com a ideia de guardar a pergunta depois, mas é tudo tão volátil, né? Que chega no final, a gente já esqueceu o que tinha que perguntar. Então, não fiquem assim intimidados, eu vou ter o maior prazer em vou me sentir muito mais acompanhada se vocês me perguntarem do que se ninguém me perguntar, tá bom? Então, vamos lá, né? Uma das coisas assim, eu tenho notado, eu tenho participado de congressos internacionais, onde se estuda o trauma, e é por aí que eu tenho desenvolvido bastante o meu trabalho. E eu noto uma coisa, quanto mais a ciência, tem algumas abordagens que quanto mais o tempo passa, mais elas vão ficando apagadas, né? Algumas, né, parece que estão se perdendo no tempo. A Gestalt eu sinto ela cada vez mais viva, né? Porque o Fritz, ele foi um péssimo escritor, mas ele foi um ótimo intuitivo, né? Ele sacou o que hoje a neurociência tem mostrado como verdade. Ele teve uma sacada que foi, de repente, tirar a pessoa da lógica, né? Ele entendeu que a lógica racional não é a melhor forma para se falar daquilo que é o psiquismo. Ele percebeu aquilo que o Freud já tinha dito, né? Que os eventos psicológicos, eles não têm a mesma, eles são eventos que obedecem outra lógica, né? Eles obedecem à lógica do deslocamento, da condensação, né? Da generalização. Eles não têm essa lógica, então, portanto, ele ouvia, ele dizia, não preste atenção nas palavras, ouça o som das palavras. O que ele queria dizer com isso? Ele dizia assim, olha, um dos motes dele era assim, né? Perca a cabeça e aguce os sentidos. Perca a cabeça e aguce os sentidos, né? Uma outra coisa que ele vai dizer, e que é forte, ele vai dizer assim, né? O intelecto é a prostituta da inteligência. O intelecto é a prostituta da inteligência. E o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que nós temos uma necessidade incrível, o nosso intelecto, o nosso racional tem uma necessidade de nos explicar, né? Nós necessitamos nos explicar. Então, muitas vezes, quando eu chego para o consultório, eu chego com uma história que nem sempre é a história, né? Por exemplo, agora esses dias eu faço um grupo, dou um grupo de formação, e sempre no final da aula eu faço o atendimento de alguma pessoa para que os outros vejam a forma de conduzir, a forma como se dá a intervenção. E daí chega uma pessoa e diz, não, eu quero trabalhar o meu profissional. Tá, como assim você quer trabalhar o teu profissional? Eu sempre tenho a sensação de que eu não estou fazendo bem. Tá. Que sinais você tem de que você não está fazendo bem? Não sei, é uma sensação. Tá, então vamos lá, busca os sinais. E daí eu peço para que ela retome o que foi feito, como que foi a sessão, como que foi o grupo que ela fez, que ela está fazendo um grupo. Então eu peço para ela retomar a rotina dela, e daí ela conta do grupo, e daí eu pergunto como é que é, né? Tipo assim, seja um desses elementos do grupo, né? Que a Gestalt trabalha muito de uma maneira experiencial. Em vez de eu insistir que ela conte a história de como ela não se sente o suficientemente boa, eu peço para ela ser essa pessoa que foi atendida por ela. Imagine-se que você é essa pessoa que esteve no grupo. E ela sendo essa pessoa que esteve no grupo, o que ela me diz? Nossa, tem sido muito bom participar desse grupo. Tem sido bem legal participar dessa reunião. Eu fico esperando a semana passar para eu participar desse grupo. E daí, quando eu peço para ela retornar e ser ela mesma, tá, aonde está aí a tua dificuldade, né? Aonde está aí a tua dificuldade de não ser bom o suficiente? À medida que a gente vai, tipo assim, focalizando, espremendo esse limão aí,
aparece uma outra coisa, né? Eu não cuido de mim. E quando ela fala que eu não cuido de mim, aí vem a temática que realmente ela precisa trabalhar, né? Eu estou muito acima do peso. Eu não, mas isso era algo que era, né, tipo assim, talvez fosse ameaçador naquele momento. Então eu me conto uma história de que eu não sou boa o suficiente. Esse é um conteúdo já conhecido dela, né? E daí ela vai para aquilo que realmente é o tema. Estou falando isso só porque você, né, tipo assim, para dizer a respeito disso, do intelecto ser a prostituta da inteligência. A inteligência para o Fritz seria a soma de todas as nossas sensações, as nossas percepções, a nossa história de vida, todo aquele depósito que a gente vai fazendo de informações, de sensações, que nem sempre a gente tem memória, porque é importante a gente ter isso, né? Do ponto de vista neurológico, a gente começa a fazer memória, do ponto de vista neurológico, a gente começa a fazer memória a partir de 3 anos. Antes disso, a gente não tem uma memória como a gente, uma memória que a gente vai fazendo uma linha do tempo. Antes disso, o que a gente tem? A gente tem flash. Por isso, se todos vocês lembrarem, por exemplo, se eu pedir para vocês lembrarem algo da sua infância, se esse episódio tiver abaixo de 3 anos, vocês não vão lembrar o filminho, aquela vez que eu fui no parque, pararara. Não, vocês vão ter flashes. Por quê? Porque a gente não tem ainda condições neurológicas de fazer de fazer uma história. Mas só que essas sensações, elas já existem. Essas percepções, a gente já tem. A gente tem sensações. Desde que a gente nasce, a gente tem sensações. A gente tem sensações, a gente tem percepções, mais ou menos como um animal, né? Como um mamífero, né? Um cachorro, por exemplo, ele não sabe contar a história de quem chutou, mas ele fica assustado, ele fica amedrontado quando ele chega perto da pessoa que o chutou, não é verdade? Então, é mais ou menos assim que acontece com a gente. Então, veja, em qual momento, em que situação, qual é a situação de maior vulnerabilidade da gente? A situação de maior vulnerabilidade da gente é quando a gente tem de 0 a 5 anos, que é exatamente isso que o Freud já tinha sacado lá quando ele começa os estudos dele. A partir de 0 a 5, 6 anos é a época da nossa maior vulnerabilidade. E é aí que acontecem as grandes marcas que de alguma forma, né, e eu estou falando aqui já do ponto de vista da neurociência, não só da Gestalt, mas do ponto de vista da neurociência, não é o que nos acontece na vida adulta que vai nos dar os grandes temas. Os grandes temas vão ser, de alguma forma, uma revivência daquilo que a gente já conheceu nos primeiros anos de vida. Tá? Bom, vamos lá. Então, eu falei tudo isso para dizer que, de alguma forma, isso, né, essa ideia de que a gente precisa buscar esse vazio de informação. O que a Gestalt propõe? Qual que é a busca da Gestalt? Ela propõe que esse vazio de informação que existe, aonde, né, a gente de alguma forma não conseguiu dar conta, a gente não fechou uma situação, aquilo não desceu redondo, esse vazio de informação a gente não consegue muitas vezes através de uma terapia cognitiva, uma terapia que vai prestar atenção só no meu intelecto, porque o intelecto gosta de histórias, mas nem sempre o intelecto vai chegar à nossa verdade. Então, quando o Fritz ele vai propor uma técnica onde nós não vamos nos contar histórias. Eu não vou contar, aquele dia, tal. Não, eu vou trazer a pessoa a fazer basicamente um monodrama.